Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu quero primeiro agradecer a Deus por mais um dia de vida, um bom final de semana, agradecer ao Rony por essa rica, né, preciosa oportunidade. Eu queria, antes de começar, eu queria que o irmão Luciano, fizesse uma oração para Deus conduzir essa palavra. Pode ser, Luciano? É, você mesmo, varão. Ele ficou até eu? Bom, vamos pedir ao Senhor que nos dê muito discernimento, de seriedade, que Ele possa nos fortalecer sempre e que hoje seja uma ministração boa para todos nós. Saúde, paz, tranquilidade, harmonia. E seguimos nesse barco, né, que não sabemos bem a direção que vai tocar no nosso país, na nossa nação. Vamos pedir todo dia um pouquinho por todos nós, né, que ainda não temos uma direção. E que o Senhor nos dirija com toda a força, todo o amor que Ele tem por nós. Que Jesus Cristo possa nos orientar sempre. Que toda segunda-feira possamos estar aqui nos orientando no caminho da palavra das Escrituras de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem aqui em Gênesis 38, a partir do versículo 11. Eu vou falar sobre a redenção de Judá. Mas antes, eu queria só localizar os irmãos quem foi esse Judá que eu estou querendo dizer. Judá foi o quarto filho de Jacó com Lia, né? Então, assim, Judá foi o meio-irmão de José com Benjamim. Esse Judá foi o mesmo que sugeriu aos irmãos que vendessem José ao invés de matá-lo. Os irmãos pegaram José, jogaram numa cova e queriam matá-lo. E Judá falou assim: não, 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 vamos vendê-lo. Né? E o irmão José tinha apenas 17 anos. E o irmão falou: não, vamos vendê-lo. Dá a impressão de que ele estava sendo bom com José, né? Mas na verdade não, irmãos. Ele queria apenas, a intenção dele era ganhar dinheiro com a venda do irmão. Porque o irmão morto não teria valor nenhum. Então você vê como é a mentalidade de Judá. E aí o tempo passou, Judá se casou e teve 3 filhos. O primeiro, mais velho, o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. E aí, como é a tradição naquela época, o pai arranjava o casamento com os filhos. E Judá conseguiu uma cananeia, o nome dela é Tamar, e se casou com Não sabemos por que Deus matou O comportamento dele não foi condizente com Deus, e Deus foi lá e matou o filho mais velho de Judá, e Tamar ficou viúva. Havia uma tradição na época, chamava de lei do levirato, ou seja, se um irmão morresse sem deixar herdeiros, o outro irmão teria que ter relações com a cunhada e ter um filho e colocar o nome do falecido, para que desse continuidade à geração do irmão. Então, esse encargo foi para Onã. Mas Onã não estava muito interessado em ter um filho e botar o nome do irmão. Então, o que Onã fez? Toda vez que ele tinha relações sexuais com Tamar, ele tirava na hora e ejaculava fora, né? Coitos interruptos. E assim ela não engravidava. Deus não se agradou da conduta de Onã e acabou matando também. E só sobrou Selá, o filho mais novo. E aí Judá ficou com receio, né? Poxa, essa Tamar é uma viúva negra, já matou 2 filhos meus e agora eu vou ter que dar o terceiro. Aí o que ele fez? Ele falou assim: olha, meu filho está muito novo e quando ele ficar mais velho, eu vou dar ele para você. Vá para a casa dos seus pais que quando ele crescer eu vou ceder ele para você. Mas na verdade ele não tinha a intenção
de cumprir com a palavra dele. Até porque Judá, nós estamos vendo que era um homem que não tinha muito caráter. E aí, é aí que eu começo a entrar em Gênesis 38, no versículo 11. Fala assim, a minha versão é NVI, tá, gente? Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Porque pensou, ele também poderá morrer como os meus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa de seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o Adulamita. Ou seja, a mulher de Judá morreu, ele ficou viúvo e ele foi lá ver as ovelhas. Tudo bem. No versículo 14, ele fala assim, no 13: quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela ela não lhe tinha sido dada em casamento. Ou seja, ela percebeu que o sogro não estava disposto a dar o seu filho mais novo para ela. Então, ela viu que ela foi abandonada, 2 casamentos frustrados, e ela, meu amigo, ela tentou, porque para a mulher, gente, não ter filhos é uma desgraça, é algo muito ruim naquela época. Então, ela se desesperou e foi tentar fazer qualquer coisa. E aí, o que é que ela fez? No 15, quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Então Judá não sabia que era a nora dele. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar? Respondeu ela: o seu selo com cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele, ou seja, engravidou do próprio sogro. No versículo 19, ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual, não. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Gente, espera aí. Como assim? O cara estava disposto a queimar viva a própria nora, porque ela se prostituiu, porque ela pecou. E o pecado dele? E a obrigação dele, que tinha que entregar o filho, e não fez. Ou seja, é engraçado, o ser humano é engraçado, né? A gente cobra dos outros, a gente quer justiça para os outros, mas misericórdia para a gente. É assim que é o ser humano, né? Ele mentiu, enganou a nora, tá tudo certo. Mas na hora que a nora aparece grávida, não, não pode, tem que queimar conforme a lei. Está na lei, tem que queimar. Realmente, está lá em Levítico, né?
Isso mostra, gente, como nós somos. Nós somos assim. A gente exige a correção do outro, mas nós queremos justificar os nossos próprios erros. É assim que nós somos, né? É igual uma história uns garotos foram assaltar uma casa e aí a polícia foi chamada rapidamente e cercou o local. E aí falou: olha, não adianta, não tem saída, vocês não têm como fugir, saiam com as mãos para o alto. E aí eram vários rapazes e eles começaram a sair com as mãos para o alto e tal. E chega uma mulher e fala assim: é isso aí, tem que matar mesmo. Bandido bom é bandido morto, é não sei o quê. Daqui a pouco, um deles é o filho dela. Não, não, não mata não, é meu filho, pelo amor de Deus. Ah, é assim. O filho dos outros mata. O meu filho não, não mata não, tenha misericórdia dele. O ser humano é assim, né? Nós, muitas vezes, somos inclementes com o pecado dos outros. Mas vamos seguir um pouquinho. Quando ela estava sendo 25, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Olha que coisa interessante, né? Ele expôs a sua nora, estava disposto a matar a sua nora em nome da lei, e ela, com os pertences dele, ela poderia, olha só, isso é seu, foi você que me engravidou, poderia expô-lo também. Ela fala assim: não, não, olha, eu estou grávida do homem que tem esses objetos aqui, vê se você reconhece. Quando ele olhou, ele, veio aquela dor na consciência: ai, meu Deus, puxa vida, fui, é meu, eu que fiz, eu que estou errado. Meu Deus, ela é melhor do que eu. Isso é bem interessante. Mas vocês começam a perceber, irmãos, que parece que é um problema familiar, né? Porque Jacó tinha enganado o seu irmão Esaú, por causa da primogenitura dele. O mesmo Jacó foi enganado pelo seu tio Labão. Ele queria Raquel, o tio empurrou Lia. Então, ele teve que trabalhar 7 anos para uma, 7 anos para outra. E agora, a nora está dando volta em Judá. Meu Deus, que família é essa? É um dando volta no outro, é um puxando o tapete do outro, né? Uma família, aparentemente, tudo muito bonito. Mas quando você vai ver ali, mentira, hipocrisia, falsidade. Enquanto o pecado está oculto, está tudo certo. Quando o pecado vem à tona, aí começam os problemas. Porque, infelizmente, meus irmãos, as pessoas não se arrependem dos pecados que cometem. Eles se arrependem porque são pegos. Eles se arrependem porque descobrem o pecado deles. Então, assim, ela transou, teve relações, mas quando começa a crescer a barriga, não, não pode, tal. Muitas pessoas vivem assim, com pecados ocultos. E aí vai vivendo. Ninguém está vendo. Vai à igreja, vai na sociedade, é bem relacionado, mas o pecado está lá, oculto. Você continua na prática do mesmo pecado. Não estou dizendo que a gente não peque, mas eu estou falando daquele pecado reiterado, aquela coisa que você não se conserta para mudar, até que venha à tona. E aí, literalmente, a casa cai, né? Mas aí, gente, o tempo passa. O tempo passou, acabou que Tamar teve 2 filhos, teve filhos gêmeos, né? Mas aí o tempo passou. E 20 anos depois, o tempo passa
e o relógio de Deus não para. José, que tinha sido vendido pelos irmãos, que inclusive Judá ajudou, hoje é governador do Egito. A fome já estava instalada no mundo inteiro e todos foram para o Egito, até que eles se depararam com José. Os irmãos de José não reconheceram José, os reconheceu, olhou e são os meus irmãos, inclusive Judá. Só que José não sabia como aqueles irmãos estavam. Será que eles eram os mesmos homens perversos que venderam ele lá atrás? Ou eles tinham mudado a sua conduta? José não sabia. José não sabia como eles estavam. E o que ele fez? Ele começou a fazer algumas perguntas. De onde vocês vêm? Vocês têm pai? Aí eles, não, senhor, e tal. E aí José começou a botar alguns testes para ver como eles estavam. E no meio desses testes, eles começaram a ficar desconfortáveis, eles começaram a ficar incomodados. E aí eles começaram a perceber, falar assim, gente, olha só, a mão de Deus está pesando sobre nós. Isso está acontecendo com a gente porque nós vendemos nosso irmão lá atrás. Deus está punindo a gente. E falando entre eles, pensando que José não estava entendendo. José, né? Você tem irmão? Temos. Nosso irmão se perdeu, ele morreu lá atrás. Não sei o que. Aí José, Então, assim, na verdade, gente, Deus estava fazendo um conserto na vida dos irmãos de José. Deus estava trazendo esses homens a um arrependimento. Aqueles pecados que outrora estavam ocultos, que eles botaram debaixo do tapete, começaram a vir à tona. Gente, não tem jeito, chega uma hora que a gente precisa confessar. Aquilo que a gente tenta encobrir, a gente tem que colocar diante de Deus. Porque senão Deus não realiza um conserto. Deus não muda a situação. Deus não torna a nossa vida diferente. A gente precisa se expor diante de Deus. Eu não estou falando das pessoas diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu erro nessa situação, eu não consigo me libertar, me ajuda, me liberta, pede ajuda dos irmãos, aqueles que você confia, os poucos que a gente pode confiar, né? Irmão, ora por mim, eu tenho dificuldade nessa área, ora por mim. E aí Deus vai começando a trabalhar, assim como começou a trabalhar na vida dos irmãos de José, e na vida de José também, né? Porque esse processo que Deus faz, ele mexe com o outro e mexe com você também. Deus balança os alicerces para que a casa fique nova, para que a casa seja reformada. E aí, o último teste que José propôs, o que ele fez, né? Almoçou com os irmãos, comeram, cada um recebeu um saco de comida, e José mandou colocar um copo, o copo do próprio José, um copo de prata, né, na bolsa de Benjamim. E os deixou ir. Né? Quando eles estão no meio do caminho, veio o soldado. Ops, vem cá, vem aqui. Vocês estão roubando o governador? Não, que isso? Olha só como é que o homem fala. Longe de nós, quem fizer isso vai ser escravo do Senhor. Olha só. Como é que a gente fala as coisas sem perceber, né? Aí o cara, tá bom, vamos lá. Quando abriu o saco de Benjamim, disse, meu Deus, rasgaram as roupas, ficaram desesperados, porque Benjamim, aquele que Jacó já tinha perdido José. E aí Benjamim ia ser escravo. Como é que Jacó ia aguentar? Né? Como é que ia ser a reação de Jacó? E aí, meus irmãos, no meio dessa crise, no meio desse momento crítico, né? O mesmo Judá, aquele Judá, né, que vendeu o irmão, que deu volta na nora, né, ele tomou uma atitude. Está lá em Gênesis 44, no versículo 33. Eu vou dar uma lidinha aqui. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos.
Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Gente, que coisa interessante. O mesmo Judá, hipócrita, trapaceiro, egoísta, sonso, o mesmo Judá, diante de uma situação crítica, tomou uma atitude nobre, se ofereceu para ficar no lugar do irmão, porque ele não queria ver a tristeza do pai dele. Irmãos, olha que coisa interessante. E quando José viu essa atitude de Judá, ele percebeu que eles se arrependeram, ele percebeu que todos eles tinham mudado e finalmente se revelou para eles. Mandou os criados embora e aí, sou eu, José. Aí os irmãos, hã? Como assim? Imagina você, gente. Você está diante de um governador, você está diante de um presidente que você não conhece. Sou eu, seu irmão. Aí, hã? Parece que acho que o queixo deles deve ter caído no chão. Hã? Como assim? Sou eu, gente, José. Eu acho que eles ficaram chocados. Com certeza eles ficaram chocados. E aí, José, não se preocupe. O que vocês fizeram foi ação de Deus, porque se vocês não fizessem aquilo, hoje eu não estaria aqui. E aí choraram, eles, assim, houve choro, houve emoção, houve confraternização, mas principalmente houve uma restauração. Deus restaurou aquela família completamente desestruturada. Deus restaurou aquela família totalmente desarticulada, porque cada um puxava para um lado, cada um fazia o que bem entendia. E Deus trouxe um conserto, um arrependimento, um conserto e, finalmente, uma restauração. É assim que o nosso Deus faz. Ele chama para um arrependimento, ele promove um conserto e, finalmente, ele restaura a ordem natural das coisas. E, por fim, né, para fechar essa história, quando o faraó, ao saber que os irmãos de José estavam com ele, tomou a seguinte atitude, está lá em Gênesis 45, 17. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Olha como é que Deus faz. Gente, nós estamos falando da maior potência na época. O Egito era a maior potência da época. Quando se falava o melhor dessa terra, é o melhor que tinha no mundo naquela época. Ou seja, essa é a última fase, é a última coisa que Deus faz. Depois de ele trazer o arrependimento, depois de ele trazer o conserto e a restauração, nós poderemos comer o melhor de Deus nessa terra. Tem muita gente que quer o melhor de Deus nessa terra, mas primeiro tem que passar pelo conserto. Primeiro tem que passar por um arrependimento. Depois vem a restauração. E só depois você vai ter o melhor de Deus nessa terra. É assim que Deus faz. Deus não nos olha como você é, mas Ele olha aquilo que você vai ser. Isso é que é legal, isso é que é bonito. Deus não julgou Judá. Ele errou, ele cometeu seus erros, mas Deus sabia que havia algo de nobre na vida de Judá. Tanto que ele foi fundamental para mudar a história da família de Jacó e de José. Então, assim, meus irmãos, nessa noite, que nós possamos ter a consciência de que, se nós queremos o melhor de Deus nessa terra, nós precisamos nos arrepender. A gente precisa se arrepender daquilo que a gente faz.
dos pecados ocultos, dos erros, da falta de caráter, da maledicência, para que Deus promova um conserto em nossas vidas, para que somente a gente tenha restauração. Só depois disso que a gente pode desfrutar do melhor de Deus na terra. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, mas estou falando da presença de Deus nas nossas vidas. Tá? Então, gostaria que os irmãos ficassem com essa palavra e que o Senhor nos dê essa graça. Amém.